Todos nós queremos conhecer com clareza a respeito dos assuntos relacionados ao mundo e à nossa vida. Descobertas nas Profecias. Nesta série de grande sucesso apresentada pelo pastor Mark Finley, orador mundial do programa Está Escrito, suas dúvidas serão esclarecidas dentro da certeza que só a Bíblia traz. Profecias bíblicas, fenômenos da nova era, Apocalipse, são alguns dos 26 temas bíblicos fundamentais em 13 fitas de vídeo. Descobertas nas Profecias, uma linda coleção que você não pode perder. Faça o seu pedido pelo telefone 021 567 3336. Pastor Mark Finley descreve o Deus que passa pela aprovação conosco. Na mensagem, Desafiando o Decreto de Morte. Alguns anos atrás, havia um garoto de uma pequena cidade em Vermont. Era um dia quente de verão e a temperatura acima dos 35 graus. A umidade do ar estava extremamente alta. Ao caminhar pela rua, você começa logo a transpirar. Quase nada estava acontecendo na cidade. Você sabe, a cidade tinha uma população entre 3.000 a 3.500 pessoas, apenas uma pequena cidade sonolenta da Nova Inglaterra, na cidade de Vermont. E um garoto estava sentado sobre um banco de madeira velho de uma antiga loja de variedades. Ele tinha uma faca numa mão e um galho na outra. E o garoto começou a cortar, até que o galho acabasse. E então, o relógio, um antigo relógio de pêndulo na parede, começou a badalar. E badalou 1, 2 horas, a hora certa. Então badalou 3, depois 4, depois 5, 6 e 7. E então o relógio enguiçou e tocou 13, 14, 15. E os olhos do garoto foram crescendo, ficou de boca aberta. E então jogou a faca para um lado e o galho para o outro e saiu correndo pela rua. Você pode até imaginar uma pequena cidade pacata onde as pessoas estão descansando na varanda, sentadas em cadeiras de balanço, cochilando ou dormindo em suas camas. E então ele gritou: acordem, acordem, nunca ficou tão tarde como agora. Isto é verdade. Nunca ficou tão tarde. No último encontro, nós estudamos a pedra que destrói a imagem. Não estamos vivendo nos dias de Babilônia, ou nos dias da Medo-Pérsia, ou nos dias da Grécia, ou nos dias de Roma, ou nos dias da divisão do Império Romano. Estamos vivendo no final dos tempos. Estamos enfrentando os eventos que ocorrerão antes da volta de Cristo. Daniel, capítulo 3, descreve uma história surpreendente nos dias de Daniel, que é um paralelo dos últimos eventos no livro de Apocalipse. Daniel é dividido em duas partes: profecias e histórias. As profecias revelam um lado épico da história antes da volta de Jesus e os grandes eventos que ocorrerão desde os dias de Daniel até os nossos dias. As histórias falam de oração, fé e qualidades de caráter que nos preparam para a volta de Cristo. Daniel capítulo 3 relata uma história surpreendente. Se você estiver com sua Bíblia, pegue e abra em Daniel capítulo 3. Em Daniel capítulo 2, nos é revelado o Deus que conhece o futuro. Ele é o profeta. Em Daniel capítulo 3, ele é o Deus que entra no meio das chamas de nossa vida. Ele é o Salvador. E em Daniel capítulo 4, ele é o rei. Temos Daniel capítulo 2, 3 e 4. No capítulo 2, ele é o revelador do futuro. No capítulo 3, ele é o redentor do seu povo. E no capítulo 4, ele é o soberano. Então, ele é revelador, redentor e também é soberano. Ele é profeta, sacerdote e rei. E nos capítulos 2, 3 e 4,
maravilhoso, o capítulo 3, revelando eventos dos nossos dias até o fim dos tempos. Daniel capítulo 3, verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Agora espere um pouco. Existe uma imagem no capítulo 2, nós lemos a respeito dela, mas agora existe uma imagem no capítulo, qual? 3. Quem revelou a imagem para Nabucodonosor no capítulo 2? Quem revelou? Daniel revelou a imagem, mas quem deu a imagem a Nabucodonosor? Quem foi? Deus. Quem fez a imagem do capítulo 3? Era a imagem de Deus? Não era a imagem de Deus, mas era o quê? A imagem de Nabucodonosor. Em Daniel capítulo 2, você tem a delineação verdadeira da história. Em Daniel capítulo 3, você tem a falsificação. Em Daniel capítulo 2, você tem a imagem com a cabeça de ouro, peito e braços de prata, e quadris de bronze, pernas de ferro, pés, partes de ferro e barro. Em Daniel capítulo 3, a imagem é toda de ouro. Então, em Daniel 3, você tem a imagem do homem, adoração falsa, estabelecida por seres humanos. E algo interessante sobre Daniel capítulo 3 é que a altura da imagem é 66 côvados. Então, nós lemos que na imagem ela tem 66 côvados e 6 na Bíblia é sempre exemplo de imperfeição. 7 é sempre exemplo de perfeição. 6 é símbolo de imperfeição, perdição e desobediência. 7 é um símbolo de perfeição. Então aqui você tem uma imagem feita com altura de 66 côvados, representando o caminho da desobediência, o caminho do homem, em vez do caminho de Deus. Vamos olhar em Daniel capítulo 3. Nabucodonosor fez esta grande imagem, toda de ouro no campo de Dura. Uma imagem falsificada, criada pelo homem e não por Deus. Verso 2. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, governadores, juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então quem estava vindo? Prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, todos que eram conhecidos e todos que eram importantes. Se você não conseguisse um convite para a dedicação desta grande imagem em Daniel, no campo de Dura, em Daniel capítulo 2, você não era ninguém. Você não tinha nenhuma posição importante no império. E as escrituras dizem que todos eles vieram, os prefeitos, capitães, todas as pessoas importantes como juízes, tesoureiros, verso 4. Nós lemos, ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, vos prostreis e adorareis a imagem que foi levantada. Agora perceba, a questão aqui está uma imagem falsa, toda de ouro, feita por homem e não por Deus. E todos os governadores, representando os seus povos, vieram para o campo de Dura. O campo de Dura estava lotado. Pessoas por vários quilômetros pelo campo de Dura. E a imagem de ouro, num pedestal de 60 côvados, um côvado equivalente a 45 centímetros, possuía 27 metros de altura. Tem algum engenheiro no auditório? Alguém é engenheiro? Levante a mão se você for engenheiro, por favor. Um carpinteiro, alguém que entenda de construção, levante a mão, por favor. Por favor, levante a mão. Isso, muito bem. Qual é a altura de uma casa? Qual a altura de uma casa? 3,5 metros, não é? 3,5 metros. Então, 27 metros de altura é um prédio de 8 ou 9 andares, não é isso? Imagine você andando pelas ruas de uma grande cidade e você olha para cima, para na esquina e olha para um prédio de 9 andares. E enquanto olha para cima, alguém lhe pergunta: por que está olhando para cima? O que você está olhando? Eu só estava imaginando qual é o tamanho deste prédio e o tamanho da imagem que Nabucodonosor ergueu no campo de Dura. O que você estava imaginando? Quem fez o quê? O próximo prédio de 9 andares que você vir é provavelmente o tamanho do pedestal e da imagem dos dois. Mas 9 andares de altura, naquele extenso campo de Dura no deserto, uma imagem extraordinária que o rei construíra. Um monumento para sua glória. Mas você recorda que a imagem verdadeira do capítulo 2 de Daniel, qual é a parte de ouro? Qual é?
A cabeça era de ouro, mas agora toda a imagem era de ouro. Bem, Deus disse a Nabucodonosor, o seu reino é representado por Babilônia, mas outro metal, a prata, outro reino irá te destronar. Então Nabucodonosor disse, não é bem assim, Deus. Não é uma imagem com a cabeça de ouro e o outro império de prata e outro de bronze. Toda imagem é de ouro. Meu reino permanecerá para sempre. De fato, em recentes descobertas arqueológicas na Babilônia, um tablete de barro foi descoberto com a assinatura de Nabucodonosor, que os arqueólogos dizem ser autêntica, e isto diz, ó Babilônia, o deleite dos meus olhos, a excelência de todos os reinos, que meu reino, Babilônia, permaneça para sempre, 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 sempre. Porém, Nabucodonosor está dizendo, nada feito, Deus, não vou aceitar a sua interpretação. O meu caminho é melhor que o seu. Nós vemos nesta dedicação da imagem na antiga Babilônia, onde Nabucodonosor ordena que todas as pessoas importantes, representando os seus impérios, se curvem e adorem a esta imagem. Vamos ao verso 6. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Agora vamos observar com cuidado, por favor, o que está acontecendo aqui no campo de Dura. Você tem um rei corrupto neste capítulo, Nabucodonosor. Existe uma imagem falsa neste capítulo. Mas antes de terminarmos, você verá um Cristo compassivo. Temos aqui um rei corrupto, uma imagem falsa e, mais ao final, um Cristo compassivo. Tempo de prova. Um julgamento dramático. Um soberano mundialmente poderoso, Nabucodonosor, ordena um decreto universal, isto é, obediência forçada. Ordena a todas as nações, povos e tribos. Eles são forçados a adorar. A questão principal é a adoração. Esta imagem falsa é uma oposição direta à verdade divina. Foi um tempo muito, muito difícil, como nunca visto antes, porque a fornalha estava aquecida quanto? 7 vezes mais quente. E os 3 hebreus, como nós veremos, desafiaram a morte e foram salvos milagrosamente. Fico pensando num soberano poderoso. Fico pensando numa imagem falsa. Fico pensando numa adoração que é forçada e obrigada. Igreja e estados unidos em Babilônia. Nabucodonosor não somente comanda a religião política, mas também comanda a religião espiritual. E me pergunto se algo parecido acontecerá de novo. Eu me pergunto se isto é apenas uma bela história que aconteceu há 2.500 anos. Será que a igreja e o Estado se unirão novamente no fim dos tempos? Será que o nosso maior líder voltará no fim dos tempos? Será que o anticristo se estabelecerá no fim dos tempos? Será que as pessoas no fim dos tempos enfrentarão a pena de morte? Quais os 2 livros da Bíblia, que são os 2 grandes livros proféticos? O livro de Daniel no Velho Testamento e qual é o outro? O Apocalipse no Novo Testamento. Venha comigo para uma viagem no livro de Apocalipse, mas deixe o livro de Daniel aberto, por favor. Apocalipse capítulo 13. Não vamos responder a todas as perguntas em Apocalipse por enquanto. Eu quero apenas mostrar o paralelismo no livro de Apocalipse. O paralelismo. As questões de Daniel se repetirão no fim dos tempos. As questões em Daniel, um soberano poderoso, a união da igreja e do Estado, adoração forçada, obediência forçada, um tempo de prova, um livramento miraculoso. Talvez a história de Daniel seja mais do que uma simples história relatando o que estava acontecendo lá. Talvez a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego no campo de Dura, talvez isto seja uma maquete, uma pequena miniatura do que Deus está revelando em nossos dias. Nós vamos para Apocalipse. Abram em Apocalipse e prestem atenção. Apocalipse capítulo 13 e verso 12. Apocalipse capítulo 13, verso 12.
exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Na Bíblia, uma besta representa um rei ou um reino. Então, como Nabucodonosor foi um líder poderoso, vemos novamente aqui um líder poderoso que faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Vemos novamente a adoração universal faz com que a terra adore. Agora, observe que em Daniel capítulo 3 existe um líder mundialmente poderoso, em Apocalipse 13 um líder poderoso, o poder da besta. Em Daniel capítulo 3 nós temos adoração forçada, em Apocalipse 13 tem adoração forçada. Em Daniel capítulo 3 tem decreto universal, em Apocalipse capítulo 13 tem decreto universal. Agora note, verso 15, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem da besta falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Daniel capítulo 3 fala de uma imagem falsa, representando desobediência a Deus e está relacionada à adoração. Em Apocalipse 13, esta imagem falsa é para o poder da besta. Em Daniel capítulo 3, era uma imagem para o reino de Nabucodonosor, Babilônia. Agora uma imagem para o poder da besta com adoração forçada é obrigatória. E a Bíblia diz em Apocalipse 13 que aqueles que não se curvarem e adorarem a besta morrerão. Existe um paralelismo distinto entre Daniel 3 e Apocalipse capítulo 13. Havia problemas nos dias de Daniel e haverá problemas no fim dos tempos. Novamente, um poderoso líder mundial, a besta, surgirá. Ela passará um decreto universal unindo Estado e Igreja. O primeiro boicote econômico, Apocalipse 13, diz que ninguém poderá comprar ou vender a não ser que tenha a marca da imagem da besta. Haverá uma imagem falsa, um sinal ou uma marca falsa da autoridade da besta. A imagem de ouro no campo de Dura era um sinal da autoridade da Babilônia. A adoração àquela imagem representava a adoração à Babilônia e haverá um sinal ou marca, um símbolo da autoridade do poder da Igreja-Estado perto do fim. Aqueles que não concordarem com a união da Igreja e Estado, mas permanecerem fiéis a Deus, terão que desafiar a morte e ter firme lealdade a Deus. Aí a Bíblia diz que eles terão uma fé similar à de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas alguém interrompe e diz: espere um pouco, eu estou muito interessado em saber quem é a besta. Estou muito interessado em saber qual é a marca da besta. Estou muito interessado na questão da compra e da venda. Então deixa eu explicar rapidamente. Vamos supor que eu diga assim: esta pessoa é a besta. Suponha que eu diga: esta é a marca da besta. Você pode saber quem é a besta. Você pode saber qual é a marca da besta. Mas se você não acreditar em Jesus, apesar de todo o conhecimento sobre a besta e a marca da besta, não irá se salvar. O que é mais importante? Saber como ter fé para superar a crise do fim dos tempos ou saber intelectualmente todos os detalhes sobre esta crise? A Bíblia não diz que até mesmo os demônios creem e tremem, porque eles creem e tremem, porque eles sabem o que vai acontecer. Mas eles não têm a fé de entrega total a Jesus. Talvez mais importante do que estudar sobre quem é a besta hoje, talvez mais importante seja voltar a Daniel capítulo 3 e ver o que está se passando na mente de Sadraque, Mesaque e Abednego. Essas três pessoas merecem isto. Talvez seja mais importante entender sobre a sua fé do que sobre uma besta que aparecerá no futuro. Vamos voltar a Daniel capítulo 3. Em Daniel capítulo 3, surge um líder mundialmente poderoso e esse líder mundialmente poderoso ordena e obriga a adoração. Esse líder mundialmente poderoso constrói uma imagem em oposição ou desobediência a Deus. Esse líder mundialmente poderoso esquenta a fornalha 7 vezes mais quente e é um tempo de prova como nunca houve antes. Note que a Bíblia diz em Daniel, verso 8 e capítulo 3. Nabucodonosor disse: bem, quando a banda tocar, todos ouvirem o som da música, coloquem-se de joelhos com o rosto no chão e adorem. Mas os judeus ficam de pé, enquanto todos ao seu redor estão com os rostos no chão, adorando aquela imagem de ouro. Então Nabucodonosor fica nervoso, Nabucodonosor fica furioso. Daniel 3 e verso 8.
No mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha. Estes judeus, estes reféns, Sadraque, Mesaque e Abednego, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem. Eles te desafiaram, ó rei, não podemos tolerar isto. Nabucodonosor disse: tragam eles, vou falar com eles. Então trouxeram Sadraque, Mesaque e Abednego, verso 14. Ele olha em seus olhos e diz: é verdade. Ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que não servis a meus deuses, nem adorais a imagem que levantei? E sabem de uma coisa? Eu acho que pelo menos nesse instante, o rei Nabucodonosor foi mais inteligente do que alguns de nós. Eu acho que ele é mais inteligente do que nós. Já escutou que alguém disse, que alguém disse, que alguém disse, que uma outra pessoa disse algo sobre você? E você ficou tão chateada e muito revoltada porque alguém disse, que outra pessoa disse, que ouviu dizer que alguém poderia ter dito algo sobre você. E você ficou tão brava com aquela pessoa que aquela outra pessoa disse que... O que Nabucodonosor fez? O homem mais inteligente da sua nação acusou os judeus. E o que ele fez? Ele o chamou e perguntou se era verdade. Eu acredito que muitos problemas nos relacionamentos seriam resolvidos se seguíssemos a lição deste rei. O que você acha? Se você acha que alguém disse sobre você, por que você não pergunta? João, eu escutei isto. Eu gostaria de perguntar se é verdade. Se for, resolva o problema. Se não for, esqueça o assunto e tenha uma boa noite de sono. Então Nabucodonosor disse: é verdade. É verdade. Ele disse: eu vou dar outra chance a vocês. Talvez não estivessem prontos. Agora, verso 15, estás dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, eu já dei uma chance, mas não abusem da minha paciência, não abusem. Não abusem, porque eu já perdoei uma vez, mas quando a música tocar, os seus rostos estarão no chão desta vez. E eles disseram, verso 16, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: quanto a isto, não necessitamos te responder. Há coisas que você não precisa pensar a respeito enquanto está passando por uma crise. Eu vou lhe dizer algo. Se você tem que pensar a respeito, quando vai a uma festa de Natal da sua empresa, sobre o que vai beber ou não na festa, se você tiver que tomar a decisão na hora, você acabará bebendo. E se você tem que pensar toda vez que um programa na televisão aparece, o que usa blasfêmia, palavrões e moralidade, se você tem que pensar toda vez se você vai assistir ou não aquele programa, se você tem de pensar sobre isso toda vez, provavelmente você irá assisti-lo. Há coisas que você precisa resolver antes. Há coisas que você tem que decidir antecipadamente. Sadraque, Mesaque e Abednego foram até onde puderam. Eles foram muito dedicados, mas decidiram antecipadamente sobre que não curvariam as suas convicções e a consciência. Eles decidiram muito antes de irem à dedicação. Nós não vamos nos curvar às convicções de nossa consciência. Nós vamos ser fiéis a Deus. Então disseram ao rei: não estamos indecisos. Tu não precisas nos dar um dia para pensar, 2 dias para pensar. Já fizemos a nossa escolha. Nós já tomamos a decisão em nossas mentes. Verso 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Rei, permita-me dizer algo. O Deus a quem servimos é muito poderoso. O Deus a quem servimos é tão forte que se Ele quiser, Ele nos livrará. Mas se Ele não livrar, mesmo assim não nos curvaremos, porque preferimos morrer acreditando em Deus, a curvar-nos às suas convicções. Existem pessoas que pensam o seguinte, que fé é como mágica, que fé é como um truque, que fé é como eu querer ir a um piquenique hoje e por isso eu vou orar para não chover em algumas partes do país, você ora para chover, em outras partes para não chover. Algumas pessoas pensam que fé é assim. Eu vou orar porque eu estou devendo R$158 no cartão de crédito e Deus vai mandar o cheque. A ideia que eles têm de fé é como se ela fosse um cordão da sorte, um pé de coelho. Então, se você orar, você nunca ficará doente.
Se você orar, você nunca ficará endividado. Se você orar, nunca ficará desanimado, como se a fé fosse uma nuvem na qual você se apresenta e pede a Deus o que quiser, e Ele dá a fé, e é como se fosse uma nuvem voando pelo seu reino. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: nós sabemos que a nossa fé em Deus pode nos levar à fornalha ardente. Pois a fé não livra você do fogo, porque ela vai com você através do fogo. Cristianismo não é um cordão da sorte para as coisas irem sempre bem. Fé é uma forte confiança em Deus mesmo quando as coisas vão mal. Eu conheci uma senhora que assistiu a um seminário sobre o livro de Daniel. Igual a este, estávamos no centro de Chicago, num grande hotel. E ela me procurou ao final e disse: sabe, eu sou cristã e eu acredito que se eu tivesse fé, eu nunca teria câncer. Mas fui ao médico um dia porque percebi que estava perdendo peso, tendo enjoos e alguns outros sintomas. E o médico diagnosticou o meu problema como câncer. Eu tenho um pequeno tumor maligno e ele está crescendo. E então eu voltei ao médico e começamos o tratamento. Isto foi há 6 meses. Eu tenho feito quimioterapia, radioterapia, mas ainda continuo com o câncer. E como eu estou muito abalada, eu resolvi procurar os meus amigos e eles disseram: olhe, veja bem, se você tiver fé suficiente, você será curada. Deus irá lhe curar. E agora eu tenho 2 problemas, porque eu tenho câncer e não tenho fé suficiente. Pois eu orei. E quando voltei ao médico, o câncer estava piorando. E eles disseram: se você tiver fé suficiente e realmente acreditar, pode ser que talvez exista algum pecado em sua vida, por isso Deus não pode curá-la. Agora ela tem 3 problemas: câncer, não ter fé e algum pecado na vida dela. Quando terminei de falar com os meus amigos cristãos, eu estava tão deprimida e tão desencorajada, porque eu me sentia uma pecadora e isto deve ser alguma maldição de Deus sobre mim. Então disse a ela que eu demorei a entender que Sadraque, Mesaque e Abednego não foram salvos das chamas, mas que Deus estava com eles dentro das chamas. Bom, talvez eu esteja adiantando um pouco a história. Vamos a Daniel capítulo 3. Note que em Daniel capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abednego estão diante de Nabucodonosor. Não vamos pensar sobre isto se quiser nos jogar no fogo, tá bom? Já tomamos a decisão de sermos fiéis, de sermos leais a Deus. Verso 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Vejamos o verso 20. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha acesa sobremaneira. Verso 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto dos 4 é semelhante ao filho dos deuses. E ele disse: 3 homens foram lançados no fogo. Mas alguém entrou lá e só uma coisa que se queimou, só uma coisa que foi consumida. Nós os jogamos atados, nós os jogamos algemados, nós os jogamos presos e a única coisa que se queimou foram as cordas das suas mãos. E agora eles estão livres dentro do fogo e o aspecto do 4º homem é como do Filho de Deus. Quando você passa pelas chamas da sua vida, quando você passa pelo fogo do divórcio, quando você atravessa as chamas da sua vida, e você está sozinho, deprimido e acha que não aguenta mais, quando os dias para você não estão no futuro, mas agora, porque os filhos que você educou como cristãos esqueceram destes princípios, quando o seu coração está partido, e você está deitada na sua cama às 2 horas da manhã chorando porque o seu marido a deixou por outra mulher. O travesseiro molhado de lágrimas. Quando você finalmente se aposenta e tem uma bela casa para morar, então a sua esposa é atropelada ao atravessar a rua. Você recebe um telefonema no meio da noite. Ela ainda não chegou em casa. Você começou a ficar preocupado.
ela está morta. Quando você passa pelas chamas da sua vida e parece que você vai ser consumido pelo desespero, depressão, desânimo, olhe através de suas lágrimas, porque dentro das chamas de sua vida, Ele está lá. Nos desapontamentos de sua vida, Ele está lá. Nas desgraças da sua vida, Ele está lá. Nos desânimos da sua vida, Ele está lá. Quando eu era garoto, meu avô costumava criar canários. A criação de canários ficava no segundo andar da casa em que morávamos, em Raymond Place, número 9, em Georgia, Connecticut. Um dia eu fui assistir ao meu avô treinar um grupo de canários. Meu avô pegou um canário e o colocou numa gaiola, isolando de todo o resto. Então ele cobriu aquela gaiola com uma grande coberta preta, deixando aquele canário na escuridão da gaiola. Em seguida, vovô fez. Vocês não sabiam que eu sabia treinar canários, não é? Mas eu sei. E então, vovô fez. E logo o canário começava a cantar para o vovô, e o canário começou a fazer um bom festival de música bem ali. Perguntei ao vovô, o que você está fazendo? Ele disse, Mark, se você quer realmente treinar um canário para cantar, você tem que isolá-lo dos outros canários. Coloque-o na escuridão, e a canção que o canário cantar na escuridão, ele cantará para sempre. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, confiantes em Deus, passaram pelas chamas ardentes das provas em sua vida, Deus estava ensinando-os a cantar uma canção na escuridão. Deus estava ensinando-os a terem mais fé. Deus estava ensinando-os a terem mais coragem. Não foi porque Deus não os amava que eles foram para a fornalha. Foi porque Deus viu neles alguma coisa muito valiosa. Foi porque Deus viu neles algo muito precioso, que precisava de ser refinado pelas chamas das dificuldades, pelas chamas do sofrimento. Alguns de vocês estão pensando, eu não preciso disto agora, porque tudo na minha vida vai que é uma maravilha. Eu não estou passando por nenhuma chama. Mas você vai. Você vai. Todos nós passamos por sofrimento. Todos nós experimentamos a dor. O mundo em que vivemos não é só pêssego com creme, como Poliana nos cantava. Todos nós, em alguma ocasião de nossa vida, passamos pelo fogo. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego passaram, eles não passaram sozinhos, não. Eles não estavam sozinhos. E se hoje você estiver passando pelas chamas, e se hoje estiver passando dificuldades, e se você se sentir consumido pelo fogo, lembre-se de que o fogo queimará apenas as cordas que estão amarrando você à terra. Lembre-se de olhar através da fumaça, das chamas, das lágrimas e ver o Filho de braços abertos, abraçando você e sussurrando a você, coragem, coragem ao seu ouvido. E lembre-se, Deus confia tanto em você, que Ele permitiu que você passasse por algumas chamas hoje, para que quando a crise final chegar amanhã, quando novamente um grande líder mundial fizer um decreto universal, impondo adoração, forçando homens e mulheres a servirem ao inimigo no lugar de Deus, quando isto acontecer, você já terá passado pela dor, dificuldade e sofrimento que preparam você para estes eventos culminantes. Daniel 3 termina com um magnífico cenário de glória. Um rei pagão, abalado pela fé de Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos a Daniel 3. Verso 28. Nabucodonosor olhou para as chamas. Ele viu o Filho de Deus. Ele olhou para dentro das chamas e ele viu naquelas chamas Cristo o Salvador, poderoso com o seu povo. Quando eu clamo, Jesus responde. Quando eu estou em luta, quando eu estou com medo, quando
Eu preciso muito dele. Nabucodonosor viu que eles tinham algo que ele não tinha. Ele viu que eles tinham um Salvador que ele queria muito. E a Bíblia diz em Daniel 3, verso 28, falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servirem e adorarem a qualquer outro Deus senão o seu. Portanto, faça um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado. Veja que ele continua tendo tendências malignas. Malignas. E ele continua dizendo, agora eu quero servir a Deus e não vou forçá-los a servir a imagem. Eu vou forçá-los a servir a Deus. Ainda não entendeu, ele continua desatento. Mas ele finalmente ficou convencido de que Deus realmente salva. Um dia, nas ruas de ouro. Um dia, num lugar chamado eternidade. Um dia onde o ar será fresco e puro. Os riachos e os rios serão de Babilônia novamente. A terra coberta de um verde. Um dia, os pássaros cantarão. As flores brotarão. Um dia não haverá doença, sofrimento, dor ou morte. Na minha imaginação eu vejo dois homens caminhando juntos. Daniel e Nabucodonosor. Eles vão juntos. As evidências bíblicas mostram que por causa do testemunho de Sadraque, Mesaque e Abednego, em Daniel 3, por causa do testemunho de Daniel no capítulo 1, porque Daniel foi fiel durante as chamas de sua vida. Porque Daniel perseverou durante as chamas de sua vida. Por tudo isso, o rei Nabucodonosor será salvo. O maior testemunho de que Cristo está em sua vida é quando você é fiel nas dificuldades. Há mais ou menos 3 semanas, ocorreu um dos fatos mais tristes que eu já testemunhei. Eu estava sentado no meu escritório do programa Está Escrito, e Royce Williams, o gerente de nosso programa Está Escrito, entrou na minha sala chorando. Royce já é um homem idoso e ele trabalha no nosso programa religioso de televisão há mais ou menos 17 anos. Suas mãos estavam trêmulas, ele tinha um fax vindo da China. O programa Está Escrito é muito divulgado na televisão da China e o representante da China, Dr. Rubens Nelson, tem doutorado em estudos chineses e também PhD em saúde. Dr. Nelson era nossa ligação à China, falava fluentemente o mandarim, a língua falada na China, e eu viajei pela China 2 vezes com o Dr. Nelson. E o fax dizia: o governo americano sente muito em lhe dizer que o Dr. Nelson morreu esta manhã na China. Atravessando a rua, ele estava andando quando uma bicicleta ou um carro o atingiu. Nós não temos todos os detalhes. Ele tropeçou no meio-fio e caiu para trás. Sua cabeça tinha um ferimento tão grande na parte de trás que o sangue o sufocou enquanto eles o colocavam na calçada. Nós ficamos chocados no escritório. Foi uma prova de fogo. Eu pensei em sua esposa, Dorothy, chorando. Eu pensei em seus filhos. Quando visitamos a família, Dorothy disse: Pastor Finley, eu falo chinês. Eu quero voltar para a China e continuar o trabalho. O filho dela se levantou e disse: eu quero voltar para a China e continuar o trabalho. A prova que eles estavam passando, juntos como uma família, não esmagou a fé deles. A prova que eles estavam passando não destruiu a fé deles. Não os tornou rancorosos, e sim mais fortes. Não ficaram com raiva, e sim ansiosos pela volta de Cristo. E Dorothy disse: vou lhe contar algo. Pouco antes de irmos para a China, ele me disse isto: Dorothy, haverá vítimas em nosso trabalho na China. Alguns vão morrer.
Eu escrevi uma pequena canção, Dorothy. Ele não era compositor. Eu escrevi uma pequena canção. E a canção diz: falta pouco tempo para a volta de Cristo. Falta pouco tempo e a tristeza e a morte findarão. Falta pouco tempo e nós seremos vitoriosos. Ele escreveu a letra e a música pouco antes de morrer. Era como se Deus o estivesse preparando. Esta família passou pela fornalha. Esta família passou pelo teste da fé. Esta família passou por uma experiência amarga de vida. Mas eles deixaram que Cristo, o divino Filho de Deus, entrasse nas chamas e ficasse ao lado deles, acalentando, encorajando, dando esperança, certeza e convicção. Você está passando por alguma chama hoje em sua vida? Você está passando por algum pesar em sua vida? Alguma tristeza em sua vida? Algum desapontamento hoje em sua vida? Nas chamas da vida, Ele está. Olhe através das lágrimas, através dos seus desapontamentos. Você o encontrará no meio da sua noite escura e da sua prova mais difícil. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado porque nas chamas da vida, Tu estás lá. Nas provas da vida, Tu estás lá. Aprendemos em Daniel 2 que Tu és o revelador do futuro. Coloque o nosso futuro em Tuas mãos. Em Daniel 3, Tu és o Redentor, entrando nas chamas e nos salvando das chamas da vida. Traga-nos para mais perto de Ti, cantando o hino da salvação na escuridão. Ó Pai, eu acredito alguém que assiste a esta palestra pode estar passando por uma prova difícil. Dê coragem e esperança a esta pessoa. Senhor, assegurando que Tu estás lá, que esta pessoa possa sentir a presença de Deus agora, que ela sinta as palavras de encorajamento neste momento, que esta pessoa sinta os Teus braços de amor ao seu redor neste momento. Ó Pai, em nome de Jesus, amém. Ter tudo e esquecer que se pode perder tudo. Escute cuidadosamente enquanto Mark Phelan adverte aqueles que têm tudo e oferece esperança para quem perdeu tudo. No Livramento Impossível, nosso próximo estudo. Ao nos aproximarmos do fim deste século, milhões de pessoas estão sendo tomadas pela ansiedade e medo de saber o que trará o terceiro milênio. As profecias do Apocalipse revelam um futuro surpreendente. Mostram que não precisamos ter receio quanto ao que está por vir. A esperança é um fio que nos sustenta nas circunstâncias de grande sofrimento. Jesus é a esperança na dor, na indecisão, no medo, na morte. Ele é a esperança para uma vida vitoriosa. O Está Escrito apresenta esta coleção inédita com o pastor Alejandro Bulhon, contendo o livro O Terceiro Milênio e as Profecias do Apocalipse, e a série em 4 fitas de vídeo Revive, Jesus é a Esperança. Você encontrará respostas aos mais profundos anseios humanos, e tudo com base na mais segura fonte de informações, a Bíblia Sagrada.
Faça já o seu pedido. Ligue agora mesmo para 021 567 3336. Todos nós queremos conhecer com clareza a respeito dos assuntos relacionados ao mundo e à nossa vida. Descobertas nas Profecias. Nesta série de grande sucesso apresentada pelo pastor Mark Filer, orador mundial do programa Está Escrito, suas dúvidas serão esclarecidas dentro da certeza que só a Bíblia traz. Profecias bíblicas, fenômenos da nova era, Apocalipse, são alguns dos 26 temas bíblicos fundamentais em 13 fitas de vídeo. Descobertas nas Profecias, uma linda coleção que você não pode perder. Faça o seu pedido pelo telefone 021 567 3336. Escute atentamente enquanto o pastor Mark Filer adverte aqueles que conseguiram tudo e oferece esperança àqueles que perderam tudo no livramento impossível. Era uma noite quente de verão na Escócia e Pedro decidiu pegar um atalho para casa. Aquele adolescente tinha ido visitar alguns amigos. A noite estava escura e ele parecia estar cercado pela escuridão. Mas Pedro tomou um atalho e ele escutou o balido das ovelhas. O vento soprava nos galhos das árvores e escutou as ondas do oceano. Ele pegou um caminho com o qual estava familiarizado, mas naquela noite, em uma curva da estrada, ele ficou completamente desorientado, saiu do caminho e ficou vagando no escuro porque ele se sentia tragado pela escuridão. E enquanto estava perdido nas trevas daquela noite sem estrelas, ele pensou ter escutado alguém chamar o seu nome. Pedro, Pedro. Primeiro, ele ignorou. Quem é que poderia estar chamando pelo meu nome? Eu estou só na escuridão. Mas então, ele parou de andar. E quando ele ia dar o próximo passo, escutou o som novamente. Pedro, Pedro. Naquele momento, ele estava tão amedrontado, tão assustado, que caiu de joelhos. E quando ele ia começar a engatinhar na escuridão, ele estendeu a sua mão, mas não havia chão para apoiá-la à sua frente. E ele estendeu a outra mão, mas não havia onde colocá-la. E ele se levantou, olhou e viu um abismo de mais ou menos 15 metros à sua frente. Ele notou que estava a um passo para cair no despenhadeiro. E ele se ajoelhou e disse: Deus, muito obrigado por chamar o meu nome na escuridão. Naquela noite, Pedro Marshall, que mais tarde iria para os Estados Unidos e se tornaria um grande pastor, sentiu-se tocado nos ombros por Deus. Sentiu que Deus chamou o seu nome. Peguem suas Bíblias e abram no livro de Daniel, capítulo 4. Na 4ª sessão do livro de Daniel, encontramos novamente um homem que foi escolhido por Deus. Um homem cujo nome Deus chamou. De todos os capítulos do livro de Daniel, este capítulo é o único que não foi escrito por Daniel. O capítulo 4 foi escrito por um rei pagão chamado Nabucodonosor. Daniel, capítulo 4. Vamos a Daniel 4 e verso 1. O rei Nabucodonosor: a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Um rei pagão
fala de paz. Um homem de guerra fala de paz. Um rei cruel e sedento de sangue, aquele que construiu a imagem no capítulo 3 de Daniel, no campo de Dura, e ordenou para que todos os que não se curvassem à imagem fossem mortos. E esquentou a fornalha 7 vezes mais quente, fala de paz. Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. O capítulo 4 é a história da conversão de Nabucodonosor. É a história de um rei pagão transformado pelo poder de Deus. É como se Nabucodonosor dissesse: eu tenho de falar. Todos fiquem calados, porque eu tenho de falar. Deus transformou a minha vida. Deus me converteu. Deus fez algo radical em meu coração, mente e alma. O rei pagão está radiante com a graça de Deus. Ele está coberto da bondade de Deus. Deus sabia o nome de Nabucodonosor. Deus tocou no ombro de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi radicalmente transformado. E escute, amigo, se Deus pode pegar um rei ateu, se Deus pode pegar um rei pagão, se Deus pode pegar um rei perverso, se Deus pode pegar um rei que blasfemava contra Deus, se Deus pode pegar um rei idólatra, se Deus pode pegar aquele líder mundial e mudar a sua vida, transformá-la radicalmente e colocar paz em seu coração, há esperança para mim, há esperança para você. Não importa quão desesperado esteja neste momento, não importa se você desobedeceu a Deus e se voltou contra Ele. Não importa quão culpado se sinta por algum pecado que você, por acaso, cometeu. Se Deus pegou um rei perverso, idólatra, rebelde e pagão como Nabucodonosor e transformou a vida dele, se Deus chamou o nome dele, Deus pode chamar o seu nome. Deus pode tocar no seu ombro, na escuridão da noite, e Deus pode transformar a sua vida. Nabucodonosor diz no verso 3, Daniel 4, verso 3, quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas, o reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Então Nabucodonosor diz, eu preciso contar a história de como Deus transformou a minha vida. Todo ser humano tem uma história única e diferente. Desde a pessoa cujo cérebro tem sido intoxicado pelo álcool, e ele vai ao fundo do poço e Deus transforma a sua vida. Desde o jovem rapaz e a jovem moça que se afastam de Deus e entram no mundo das drogas e Deus transforma as suas vidas. Desde o jovem educado num lar cristão cujo coração se fechou para o evangelho, mas foi transformado. Aquele que vai à igreja e representa uma religião tradicional tem um encontro com Deus e é transformado. Cada história é diferente. Isto é uma coisa que vai ser especial lá no céu. Quando cada um de nós puder compartilhar sua experiência única que Deus fez aqui dentro, como Deus transformou nossa vida. Este é o testemunho de Nabucodonosor, o testemunho de um rei pagão. E ele diz no verso 4, eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Nabucodonosor não pensava em Deus. Tudo estava indo muito bem. Ele era o governador e os seus subordinados o serviam e cuidavam de todos os seus desejos. Nabucodonosor tinha muito dinheiro, tinha muito prestígio. Tudo o que ele desejava era dele. Tudo o que seu coração ansiava era dele. Mas um dia, tudo isto mudou. Porque uma noite Deus entrou lá. Uma noite em seu quarto, ele teve um sonho misterioso que o perturbou. É impressionante. Como tudo pode estar indo muito bem. Sua mente e coração se desviaram de Deus. Mas uma noite, você recebe uma ligação. Sua filha de 14 anos, que ainda não voltou da escola, estava atravessando a rua e um carro correndo a 180 por hora atropelou a sua filha, esmagando os seus ossos. E ela acabou morrendo. E aquela noite, tudo muda na sua vida. Você chega em casa um dia e encontra uma carta do seu marido dizendo, desculpe-me, mas eu venho pensando nisto há muito tempo, mas eu nunca falei nada e eu estou indo embora. E aquela noite tudo muda em sua vida. Você tem sentido fraqueza, um pouco de fadiga. Claro, você não tem separado tempo para orar.
E Deus não tem sido parte importante na sua vida. Mas você vai fazer seu check-up anual e Deus diz, olhe, isto é um aviso. Você vai ao médico e ele diz, bom, aquele pequeno caroço que você sentiu, eu sinto muito em lhe dizer, mas é maligno e já se espalhou, você tem 6 meses de vida. Existem pequenos avisos em nossa vida que são muito impressionantes. Tudo parece estar indo muito bem. Sua vida parece estar sob controle. E você sai para o trabalho um dia, você trabalha para a mesma empresa há 20, 25 anos. E eles dizem, eu sinto muito, mas estamos cortando todos os cargos de subgerentes como retenção e você fica desempregado. A vida pode ter curvas bem fechadas. A vida pode ter montanhas, cursos e trilhas de dificuldades. A vida pode mudar num instante. Um telefonema no meio da noite, uma consulta ao médico, uma carta, uma curva numa noite chuvosa e toda a sua vida muda. Você sai de um encontro como este e está indo para sua casa. Você não vê a placa de pare e outro carro passa pela placa e bate no seu carro. Você fica paraplégico para o resto da vida. A vida pode mudar muito rápido. Nabucodonosor estava muito bem no seu palácio, desligado de Deus, separado de Deus, sem interesse em Deus. Mas uma noite, Deus se manifestou. As Escrituras dizem, no verso 5, tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me perturbaram. Por isso, expeli um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e eu lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Como você é bobo, Nabucodonosor, me desculpe. Nabucodonosor, acorde! Nós já vimos essas pessoas antes, os astrólogos, os magos, os feiticeiros, nós já os vimos antes. E onde foi? Qual foi o capítulo que nós falamos sobre eles? Capítulo 2. E eles vieram, e o rei teve um sonho. Foi Nabucodonosor quem teve um sonho, não foi? E ele chamou os astrólogos e disse a eles, olhem para as estrelas e me falem sobre o futuro. Desculpe, Nabucodonosor, não sabemos. Então, ele disse aos feiticeiros e aos médiuns, façam seus encantamentos mediúnicos e digam-me o que eu sonhei no capítulo 2. E eles responderam, não podemos. Então disse aos mágicos, ok, derramem óleo na água e leiam os desenhos. Cortem o fígado do boi ao meio. O que eu sonhei, qual o significado? Desculpe, mas não sabemos. Agora olhe, Nabucodonosor. Se eles não conseguiram no capítulo 2, por que então você manda chamá-los no capítulo 4? Será que você não tem bom senso? Às vezes somos muito tolos, não é? Muito tolos. Olha o que diz no verso 8. Por fim, se apresentou Daniel. Aqui diz por fim. Você, às vezes, tem a síndrome de Nabucodonosor? Você se preocupa, seu estômago está enjoado, você está cheio de ansiedade e você faz tudo o que pode para resolver o seu problema. Você corre para cá, corre para lá, vai para o telefone, liga para um e para outro, e para outro, e para outro. E, por último, você se ajoelha e ora. Eu acredito que, às vezes, todos nós temos a síndrome de Nabucodonosor. Eu sei que eu tenho, assim como você também. Na síndrome de Nabucodonosor, Daniel entrou por último. Oh, que o céu possa nos ajudar a primeiro ajoelhar-nos e buscarmos a Deus. O que você disse? Aprender que existe um Deus no céu que anseia resolver os problemas do nosso coração. Então Daniel entra e Beltesazar diz, eu sonhei. E aqui, ou melhor, Nabucodonosor diz, eu sonhei. E aqui está o sonho da grande árvore. E enquanto eu olhava para aquela grande árvore, no começo era pequena, e a árvore foi crescendo, crescendo e crescendo. Então um ser celestial pronuncia julgamento sobre a árvore. E alguém corta a árvore cai no chão, e fica apenas o tronco com as raízes. Você pode ler aqui nas Escrituras. Vamos ver o verso 10 de Daniel, capítulo 4.
Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia sustento para todos. Verso 13. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, eu vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, e dizendo: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos. Vamos para o verso 15. Mas a cepa com raízes deixai na terra. Verso 16. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Nabucodonosor diz: Daniel, esta é a natureza do meu sonho. Qual é a importância? O que significa Daniel 4, verso 17? Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que... Agora, o que a fim de que significa? Alguém sabe o que significa a fim de que? Isto com um propósito, isto mesmo, de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem ele quer. Então, qualquer que seja o significado deste sonho, o sonho é para revelar que Deus governa, que Deus é rei. Agora, em Daniel capítulo 1, vimos o Deus que pegou a derrota da vida de Daniel quando ele foi cativo e o transformou em vitória. Em Daniel capítulo 1, ele é o Deus para ser exaltado, porque ele pega a nossa vida quebrantada, nossos sonhos despedaçados e esperanças frustradas e as transforma em vitória. Em Daniel capítulo 2, naquele grande sonho da imagem do 2º capítulo, nós vimos um Deus que revela o futuro. E vimos que podemos confiar seguramente nele, porque podemos colocar nosso futuro em suas mãos. No capítulo 2, ele é revelador. No capítulo 3, vimos o Deus que é o Salvador. O Deus que é o Redentor. No capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha. E Cristo entrou lá e livrou a todos da morte. Então, nas chamas de nossa vida, quando não existe esperança, Ele é o nosso Salvador. Quando chegamos no fim da estrada e não há mais para onde ir, existe uma saída, Ele é o Salvador. E no capítulo 4, Ele é o Rei, porque, de acordo com Daniel capítulo 4, 17, o propósito do sonho é revelar Deus como o verdadeiro rei do universo. Então, em Daniel 1, ele é o Deus que transforma, derrota em vitória. Em Daniel 2, ele é o Deus que revela o futuro. Em Daniel 3, ele é o Deus que redime todo o seu povo. Em Daniel 4, ele é o poderoso rei que reina. Você percebeu como os capítulos 2, 3 e 4 se completam? No capítulo 2, ele é o revelador. No capítulo 3, ele é o redentor. No capítulo 4, ele é o soberano. No capítulo 2, ele é o profeta. No capítulo 3, ele é o sacerdote. No capítulo 4, ele é o grande rei. Quando estudamos o capítulo 4, Deus revela a si mesmo digno de ser louvado, porque ele é o rei do universo e ele deseja ser o rei do nosso coração. Nabucodonosor estava no seu palácio e não havia reconhecido o Deus do universo como o rei do seu coração. Como resultado, Deus lhe enviou um aviso. Uma noite ele teve o sonho da grande árvore. A árvore crescia, as aves do céu faziam moradas nos seus ramos. Os animais do campo achavam sombra. E enquanto a árvore crescia, um decreto veio do céu. E aquele decreto dizia: derrubai a árvore. E a árvore foi derrubada, ela caiu. Somente o tronco permaneceu. Cadeias de bronze e ferro. Não esqueça, cadeias de bronze e ferro. Voltaremos mais tarde. Agora, se você fosse Nabucodonosor e se Daniel tivesse anos antes interpretado o sonho da grande imagem do capítulo 2, o que você pediria a Daniel no capítulo 4? Você diria: Daniel, por favor, interprete o sonho para mim. Daniel, capítulo 4, verso 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, ou Daniel, não te perturbe o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, o Daniel, e disse: meu senhor, o Senhor seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Preste atenção neste verso.
Daniel não disse: Nabucodonosor, vou me vingar de você agora! Olha, Nabucodonosor, você destruiu a minha cidade, Jerusalém. Você me levou cativo, fez o que quis. Você está tendo o que merece. Seu reino está caindo. Aleluia! Louvem ao Senhor, batam palmas. O rei pagão vai cair como a cidade de Jerusalém. Daniel sabia que ele nunca influenciaria seus inimigos, a não ser amando-os. Daniel é um exemplo extraordinário de que alguém em cativeiro, maltratado e injustiçado, não se torna amargo e sim melhor. Daniel foi levado de sua terra natal quando tinha 17 anos. Nunca mais viu seu pai, nunca mais viu a sua mãe, nunca mais poderia se casar com a mulher de seus sonhos. E aqui, num reino pagão, Deus dá a Daniel a interpretação do sonho do rei, que o império do rei permaneceria, mas que o rei perderia o seu trono e por 7 anos vagaria como um animal. Daniel não pulou e não bateu palmas. Ele teve tanto amor para com esse rei pagão, seu inimigo, tanto amor para com esse rei pagão, este que o tratou mal e injustamente. Você nunca influenciará aquele seu sócio que roubou e foi embora com dinheiro se você não o amar. Você nunca influenciará seu esposo ou sua esposa que lhe tratou tão mal se você a tratar da mesma maneira. A beleza de Deus é essa, que Deus nunca nos trata como nós merecemos. Ele sempre nos trata como Ele merece. Nos trata com amor. Deus nunca nos trata como merecemos. Ele sempre nos trata como Ele deseja que sejamos tratados, porque esta é a natureza do seu caráter de amor. E Daniel, no capítulo 4, está tão assombrado e espantado que ele não quer falar nada para Nabucodonosor. E Nabucodonosor tem que forçá-lo a dizer: Daniel não está se vingando ou com raiva de Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, note o verso 20, ele começa a explicar: a árvore que viste que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até ao céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante. Verso 22, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. Rei, esta árvore representa você. Esta árvore representa você como indivíduo, Nabucodonosor. Vamos continuar aqui. Daniel, verso 23. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa ou o tronco com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e bronze. Na erva do campo seja ele molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta interpretação, ó rei, e este é o decreto, verso 25. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Você representa a árvore, cortar a árvore representa o seu julgamento. A cepa ou o tronco representa o fato que o seu reino continuará e será restabelecido um dia. E sobre esta cadeia, esta misteriosa cadeia de ferro e bronze, ferro sempre representa autoridade na Bíblia. Salmos 2 fala sobre a grande vara de ferro, que é autoridade ou liderança. Bronze é sempre um símbolo de proteção. O bronze representa o Império Grego, Babilônia, cabeça de ouro, Medo-Pérsia, peito e braços de prata, quadris de bronze. Os gregos estavam protegidos pela armadura de bronze. A pia no santuário era feita de bronze, onde o sacerdote lavava as mãos antes de entrar no lugar santo e no lugar santíssimo, porque era um símbolo de purificação protetora. Então, autoridade e proteção no ferro e bronze. Então, Deus protegeria o rei e protegeria o tronco. E a autoridade e soberania de Deus cuidaria para que ninguém tomasse o reino de jeito nenhum. Mas Nabucodonosor perderia o seu reino. Nabucodonosor perderia o seu domínio. Nabucodonosor, a Bíblia diz, verso
25. Serás expulso de entre os homens e a tua morada será como os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu. Note o que a Bíblia diz. A cepa com as suas raízes. O teu reino tornará a ser teu, depois que tiverem conhecido o que o céu domina. Então, o próprio Deus faz um apelo. Você não precisa ser rei para receber esse apelo. Ele diz, este tronco representará a segurança ou a garantia do seu reino. Deus diz, Nabucodonosor, isso não precisa acontecer. Você não precisa perder o seu reino. Você não precisa ser tirado do seu trono. Isto não precisa acontecer. Verso 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo em teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades usando de misericórdia para com os pobres. Amém. Rei Nabucodonosor, se você se arrepender, eu lhe dou outra oportunidade agora. Algumas vezes, Deus bate no nosso ombro. Ele bate mais uma vez, 2 vezes, e começamos a nos afastar dele, vivendo uma vida negligente e sem oração, vivendo uma vida sem Deus, ocupados com as coisas da vida em vez das coisas eternas, ocupado com as coisas da terra em vez das coisas dos céus. E enquanto nos afastamos dele, sentimos este toque gentil. Existe essa pequena crise surgindo. Não é Deus que está causando, mas ele não impede que aconteça, porque ele sabe que podemos superá-la. Mas se continuamos no curso da negligência, se continuamos no curso da rejeição, se continuamos no curso da nossa indiferença, Deus permite que o volume da sua voz seja cada vez mais aumentado, a fim de que aquilo que não aceitamos na alegria, nós possamos aprender na tristeza. Deus o ama tanto que ele quer que você aprenda a lição e esteja pronto para o céu. Deus o ama tanto que ele permite que você nasça. Você não escolheu nascer. Você não tem escolha sobre isto. Mas na mente de Deus você já existia antes de ser gerado. Quando genes e cromossomos se juntaram e formaram a estrutura biológica única de sua personalidade, você saiu da mente de Deus. Quando você veio para este mundo, quando sua mãe lhe deu à luz, Deus tinha um plano para a sua vida. E através deste plano da vida, enquanto você segue este plano, você faz escolhas. E se você está em harmonia com a vontade de Deus, ele guia e direciona a sua vida. O plano de Deus para a sua vida é alegria e felicidade abundantes. Mas quando começamos a nos desviar da trilha, Deus toca no nosso ombro com certas circunstâncias, com algum acontecimento. Deus o ama tanto que permite que você passe por um grande desapontamento, desânimo ou tristeza, se isso for necessário, para trazê-lo de volta para ser salvo eternamente, para viver com ele 1 milhão, 1 trilhão de anos, ao invés de viver uma vida de prazeres e perder a eternidade para sempre. Deus olhou para Nabucodonosor e disse, Nabucodonosor, eu não quero que você perca o seu reino, isto não é a minha escolha. Eu não quero que você perca o seu trono, não é a minha escolha. Mas se você não se arrepender, a única maneira que eu tenho de alcançá-lo, a única maneira que eu posso apelar a você, é permitindo que certas circunstâncias ocorram, nas quais você perderá o seu trono. E Deus deu tempo a Nabucodonosor. Vamos olhar o próximo verso, um dos versos mais poderosos da Bíblia. O texto diz, verso 28 e 29... Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, verso 29, continuando. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real de Babilônia. Você pode imaginar isso? Nabucodonosor teve o sonho da árvore. O vigilante cortando a árvore. Ele entendeu o fato de que aquilo era uma predição de que ele perderia o seu reino. Daniel disse que isso não aconteceria. Se ele se arrependesse de seus pecados, voltasse para Deus, isso não aconteceria. Nada aconteceu durante 12 meses. Passou 1 mês e nada aconteceu, 2 meses e nada aconteceu, 3 meses e nada aconteceu. E o tempo foi passando, 6 meses e nada aconteceu, meio ano. 12 meses se passaram. E Nabucodonosor continuava vivendo da mesma maneira de antes. A sua vida se parece com isso? Deus bate no seu ombro, Deus lhe diz, olha,
Eu estou lhe dando uma oportunidade. Olha, eu estou lhe dando uma chance. Deus diz, olha, eu não quero tirar a minha bênção da sua vida e permitir que algo dramático aconteça. Mas como Nabucodonosor, será que você também ignorou? Ignorou fazendo algumas escolhas na vida que em seu coração você sabia não estar de acordo com a vontade de Deus? Nabucodonosor continuou agindo audaciosamente, rebeldemente, arrogantemente, quase se esquecendo do sonho. E então, Daniel 4, verso 30, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Arrogante, cheio de orgulho, Nabucodonosor olha para o seu reino e Nabucodonosor faz uma afirmação orgulhosa. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? Os arqueólogos dizem que eles descobriram Babilônia. Nos dias de hoje, Babilônia está na região do Iraque, um pouco mais de 170 quilômetros ao sul da capital de Bagdá. Havia um caminho que levava ao palácio de Nabucodonosor, em Babilônia. E em cada tijolo deste caminho tem o nome do rei Nabucodonosor gravado. Milhares de tijolos, todos eles dizendo Nabucodonosor, Nabucodonosor, Nabucodonosor. É a reivindicação orgulhosa de Nabucodonosor. Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei? No auge da arrogância, no auge do orgulho, Deus havia lhe dado um ano. 1 mês se passou, 2 meses se passaram, 6 meses se passaram, 12 meses se passaram. Ele havia esquecido daquele aviso de Deus. Mas então, no final daquele ano, ele disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei? E as Escrituras dizem no verso 31, falava o rei quando desceu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti, o reino já passou de ti. Ele não quis escutar o aviso de Deus. Ele não quis escutar o convite de Deus ao arrependimento. Não quis aceitar as instruções amorosas de Deus. Ele recusou a grande misericórdia de Deus. E ele perdeu seu trono num instante. A Bíblia diz no verso 32, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois. Escute o verso 33. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Na minha imaginação eu vejo. Quem é aquele lá? Ele está de 4. O seu corpo cheira mal, o vento está soprando em minha direção e eu posso sentir o cheiro. Mal cheiroso. O seu cabelo está longo, embaraçado, imundo, grudento, sujo. Ele está barbudo. Seus olhos estão afundados no rosto. Em seu rosto barbudo eu posso ver os seus olhos esbugalhados. Suas mãos estão imundas. Suas unhas compridas como presas. Quem é este? Nabucodonosor, você diz, o rei da Babilônia. Ele morava num palácio. Um dia, aquele cetro real esteve em suas mãos. Um dia, ao seu comando, o exército marchava. Ele é o rei erudito da Babilônia, conhecedor de astrologia, matemática e ciência. Ele é o homem mais rico do império. Palácios no sul, palácios no norte, palácios de inverno, palácios de verão, palácios. Tudo que deleitava os olhos e despertava bom gosto era dele. Quem é ele? Nabucodonosor, o rei da Babilônia, agora vagueia como um animal. O corpo sujo, mal cheiroso, mal cuidado. Ele geme, ele ronca, ele rosna, ele arrota. Ele perdeu tudo. Nabucodonosor. Sabe, os cientistas apareceram com uma descrição recentemente de uma doença mental chamada insanidade licantrófica. Acontece quando um indivíduo vê a si mesmo como um animal. Geralmente, parte da família dos gatos. Existe negligência à higiene pessoal.
O indivíduo anda de 4, se associa com o reino animal e se comporta como um animal. A insanidade licantrófica progride rápido, aparece de repente, causando no indivíduo uma negligência total de higiene pessoal. Ele não se importa com a aparência, com o aspecto, com o cheiro. Ele começa a andar de 4. É muito raro. Mas, no entanto, essa incrível doença, a insanidade licantrófica, é descrita no dicionário médico. Deus permitiu que o rei tivesse uma doença muito estranha e ficasse vagueando de 4, rosnando, roncando, sujo e mal cheiroso. 1 ano passou e ele vagueava entre os animais. 2 anos se passaram e ele vagueava entre os animais. O 3º ano se passou e ele vagueava entre os animais. O 4º ano passou e ele vagueava entre os animais. O 5º ano, o 6º ano, o 7º ano. Na verdade, a história de Nabucodonosor é a sua história. A história de Nabucodonosor é a minha história. A história de Nabucodonosor é a história da raça humana. Nabucodonosor sentou no trono. No trono do orgulho, da arrogância, da rebelião e pecado para com Deus. Nabucodonosor perdeu seu trono. Ele vagueou pelo campo na condição de um animal. Quando Deus criou a terra, ele deu domínio a Adão e Eva. Eles também sentaram no trono. Eles também tinham um manto real de justiça sobre eles. Eles também tinham o diadema da glória de Deus sobre suas cabeças. Eles eram parte da família real celestial. Adão e Eva eram filho e filha de Deus. Eles sentaram no trono, governantes do nosso planeta. Mas através do pecado, rebelião, orgulho, arrogância, eles perderam. E a natureza deles foi transformada. Era mais fácil fazer o mal do que o bem. E o coração era facilmente enganado e muito fraco. Podemos nos identificar com o Nabucodonosor. Somos parte da família perdida. A natureza mudou. Você já se questionou por que é mais fácil ficar irritado do que ser paciente? Já se questionou por que é mais fácil ser egoísta do que ser generoso? Já se questionou por que constantemente tem que lutar contra aqueles pensamentos impuros? Já se questionou por que tem que lutar constantemente contra aquelas palavras críticas, senhora? É porque a natureza mudou. O fundamento, o interior. Existe algo basicamente de errado conosco. Nabucodonosor perdeu seu trono. Ele perdeu o diadema de glória. Ele perdeu o manto da justiça. Ele perdeu sua habilidade de governar. E agora sua natureza havia mudado e ele vagava entre os animais. A Escritura diz que existe esperança para aqueles que desafiaram a natureza. Existe esperança para aqueles que corromperam a humanidade. Existe esperança para aqueles que desprezaram a estrutura humana. Daniel capítulo 4, verso 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, o rei Nabucodonosor, levantei os olhos para o céu. Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, levantei os olhos para o céu, e o céu desceu e encheu a sua alma de glória. E o céu desceu e Deus tocou Nabucodonosor. Deus fez por Nabucodonosor o que ele não conseguiria fazer por si mesmo. Deus transformou Nabucodonosor, a Bíblia diz, e assim se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nabucodonosor foi milagrosamente transformado enquanto ele olhava para o céu. O impossível aconteceu. Aquilo que dificilmente aconteceria, aconteceu. Esta é a história da salvação. A raça humana foi criada perfeita por Deus. E através do pecado, nossa natureza foi transformada. A rebelião invadiu nosso tecido humano, como se estivéssemos condenados a fazer o que é totalmente errado. Mas Nabucodonosor olhou para o céu, porque ele não conseguiria mudar a si mesmo.
Não podemos mudar a nós mesmos. Por mais que você tente ser paciente, isto não o torna paciente. Por mais que você tente ser puro, isto não o torna puro. Por mais que você tente ser generoso, isto não o torna generoso. Por mais que você tente ser honesto, isto não o torna honesto. Porque existe algo fundamentalmente errado dentro de nós. Existe algo basicamente errado em nós. O interior da natureza humana é totalmente pecaminoso. Nabucodonosor olhou para o céu. Nós podemos olhar para o céu. Podemos sentir, agora, nesse momento, que Deus pode nos transformar. Que Deus pode nos fazer honestos. Pode nos fazer puros. Deus pode nos fazer generosos. Que Deus pode nos fazer bondosos. Podemos olhar para o céu. Não existe outro lugar para se olhar. Não existe outra pessoa para se olhar. Olhando para o meu interior, eu só vejo a natureza humana decaída. Olhando para ele, a minha fraqueza se une à sua força. A minha fragilidade se une ao seu poder. A minha maldade se une à sua justiça. Você gostaria de dizer agora, Senhor, eu não consigo mudar a mim mesmo. Eu não consigo mudar a mim mesmo. Eu sinto como Nabucodonosor que eu também falhei. Mas sinto, Senhor, que Tu tens misericórdia. Tu tens tanta compaixão. Tu tens tanto amor. E, meu Senhor, mesmo tendo dado as costas para Ti, eu sei que Tu não me abandonaste. Mesmo tendo andado distante de Ti, Tu não te distanciaste de mim. Mesmo tendo batido na Tua face e te ignorado, Tu ofereceste Teu amor, bondade e compaixão. Jesus disse, todo aquele que vem até mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Vamos orar agora. Gostaria de dizer, querido Senhor, eu não posso mudar a mim mesmo. Eu sei que somente Jesus pode me transformar. E eu quero mudar neste momento. Existe alguém aqui, neste momento, que sente agora mesmo estar lutando com algum pecado, que Deus está batendo no seu ombro, Deus quer que você o abandone, mas você continua resistindo, e você vai afundar se continuar indo nesta direção. Você pode acabar num desastre, como Nabucodonosor, e você quer apenas dizer, Senhor, eu preciso de uma direção para mudar a minha vida. Eu quero ser transformado. Se tem alguém aqui que sente estar tentando mudar a si mesmo, tentando viver uma vida correta, uma vida honesta, mas você é fraco. Somos fracos. Alguém nesse momento que precisa da transformação que somente Jesus Cristo pode dar, o poder que somente Jesus pode dar, a força que somente Jesus pode dar. E você quer levantar a sua mão nesse momento e dizer, eu preciso de algo que eu não tenho em minha vida. Eu sei que a minha natureza é pecaminosa. Fica ofuscando o que Deus quer fazer na minha vida. Eu quero colocar a minha mão na sua mão. Quero sua força na minha vida. Se você precisa de mudança e do poder de Deus, então levante a sua mão. Querido Pai Celestial, muito obrigado pelo poder de Deus. Muito obrigado, porque como Nabucodonosor, enquanto vagávamos perdidos pelo mundo, Tu estavas lá. Enquanto vagávamos confusos, Tu estavas lá. Enquanto vagávamos perplexos, Tu estavas lá. Obrigado, querido Pai, porque mesmo tendo desistido de tudo, não desististe de nós. E às vezes não sabemos quem nós somos, mas Tu continuas considerando-nos como Teu filho e Tua filha. Obrigado, porque mesmo sendo nosso coração enganoso e, sobretudo, fraco, Tu podes mudá-lo e transformá-lo. E pela Tua graça podemos ser transformados. Obrigado por existir lições na vida de um rei pagão que falam a nós até hoje. Em nome de Jesus. Amém. Um dos mistérios não solucionados da vida e um dos problemas que nos perturbam é o que fazer quando se toma uma decisão errada e acha que não pode ser revertida. Nos escritos de um reconhecido monarca de Babilônia, Mark Finley tira lições que podem nos ajudar a evitar o maior erro da vida. O nosso próximo estudo.